Mônica é musicista, professora de música, não é isso? Isso, pianista. Pianista. Inclusive, tem um dado aí fundamental, importantíssimo. Olha, foi um grande achado para mim assim, porque eu havia gravado aqui no Centro Cultural aqui de Feira de Santana, o Cuca, que é da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu gravei em audiovisual uma apresentação da professora Mônica no piano e apaguei várias imagens lá pelos idos de 2016, se não estou enganado, né? E aí apaguei várias imagens e também dei, claro, evidentemente que eu fui contratado para esta gravação. E aí fiquei com um recorte que eu sempre pegava essa execução dela e ficava nos meus finais de tarde assim, para um deleite, entendeu? Então nós temos aí a execução da professora Mônica Cajazeira, que ela executa A Lenda do Caboclo. A Lenda do Caboclo de Vila Lobos. Vila Lobos, que coisa linda. Então nós colocamos, e foi um grande achado para mim, nós colocamos no nosso podcast como trilha sonora. Eu agradeço a professora por abrilhantar, né, o nosso trabalho. Então, Mônica, feita a sua apresentação, vamos falar sobre a saga do herói. E a gente conversa um pouco sobre transformação de vida, sobre as itinerâncias, né, do ser. A gente faz um pequeno recorte aqui, uma pequena biografia. Então, quem é e como se define Mônica Cajazeira? Bem, Mônica Cajazeira Santana Vasconcelos. Cajazeira da minha mãe, Santana do meu pai, Vasconcelos do meu esposo. Ficou esse nome comprido aí, né? Quem é Mônica? Acho que para falar de Mônica teríamos que pensar um pouco desde lá, quando Mônica, muito pequenininha, já ouvia piano na casa da minha mãe que narra isso, né, porque eu não lembro. E ela dizia que a gente morava vizinho a uma casa de uma pianista, inclusive chamada Eponina. E eu ouvia e eu queria ir para lá. Aí minha mãe me levava, disse que me colocava lá sentadinha na cadeira e eu ficava ouvindo aquela pessoa tocando. E a Eponina já dizia que eu tinha mão de pianista, que eu ia me tornar uma pianista. Imagine, com 3 anos de idade, mais ou menos, nessa faixa, né? Então, Mônica começa a surgir também, né, dessa educação musical, desse interesse pela música, que eu acho que se eu fosse resumir a minha vida, eu sempre digo isso, que me dá o equilíbrio na minha vida. Primeiro Deus, né, acima de todas as coisas, a espiritualidade, a relação com a espiritualidade. E segundo a música, eu acho que se não tivesse a música, não seria quem eu sou hoje. Porque eu entendo a música como ela intrínseca ao ser humano. Então ela está dentro da gente, ela mexe com a gente, ela está ligada ao fisiológico, ela está ligada ao afeto, ela está ligada ao intelectual. Então é a música que vem no decorrer do meu percurso de vida, me dando esse equilíbrio de vida. Então desde lá, quando eu ouvia aquelas pecinhas ao piano, que eu nunca imaginaria ser depois, né, escolher o instrumento piano para tocar futuramente, mas eu acho que eu resumiria a Mônica como essa dualidade de equilíbrio entre música e espiritualidade, que isso resume quem eu sou hoje, né? A experiência que eu tenho com a espiritualidade e a experiência musical que eu tenho na minha trajetória de vida. Entendi, e vou seguir esse itinerário aí, porque
O Vejam Bem trata dessa questão da provisão divina e da vida de excelência. Uma coisa, de certa forma, desdobra a outra, por assim dizer. Então, a gente sempre, como talvez o arco dramático de um filme, o arco dramático aristotélico que a gente conhece, mas a nível de que vão se mostrar as ambiências, os personagens, mas acontece um fato marcante, que esse fato marcante, ele, de certa forma, vai ser o detonador para o desenrolar das complicações, do protagonista, dos antagonistas. E aí, Mônica, algum fato marcante em sua trajetória que lançou luzes para, digamos, projetá-la enquanto ser no mundo? Sim. Aí a gente tem que falar agora um pouco também da espiritualidade. Eu entendo, e desde pequena entendi assim também, né? Eu venho de um lar, né? Que acabava que a gente nasceu muito envolvido nas questões religiosas. Então eu venho desse espaço de busca de Deus, de busca de presença de Deus. Mesmo que a religiosidade às vezes tenha uma certa trava, eu falo trava porque às vezes a própria religião, se você faz muito as coisas no automatismo, você perde o outro lado da essência, que é a experiência. Então, um fato marcante, eu acho que foi quando eu comecei a ter consciência, mesmo com toda essa influência ambiental no meio religioso, de estar envolvida numa igreja, e meus pais sempre me levavam para a igreja, e mesmo tendo essa influência ambiental, mas eu acho que chegou um momento que eu comecei a ter consciência do que seria essa experiência com o divino, com a espiritualidade. Então, essa metanoia de que você aceita essa mudança, essa transformação. E isso, por incrível que pareça, na minha adolescência, né? Começou esse processo na minha adolescência, e claro que esse processo continua, né? Porque a gente é ser vivo, a gente está aí, está vivo. Mas eu posso dizer que é um dos marcos da minha vida, né? Não foi numa igreja, não foi num templo, vamos dizer assim, mas foi no meu quarto, lá no meu, como a gente fala, na minha solitude, né? A solitude, em que você se percebe, que você se questiona aquelas perguntas existenciais, filosóficas que a gente sempre faz, né? Por que estou aqui? Para onde vou? Enfim, então isso sempre me trazia um pouco de questionamento, essas indagações existenciais. E aí, no belo dia, foi quando eu entendi que a minha existência aqui, ela era decorrente de algo muito mais do que eu, dessa essência que está acima de mim. Então, eu vou dizer assim que esse é um marco, né? Um dos marcos da minha vida. E essa experiência, assim, foi importante para depois entrar num processo de transformação, de mudança, de várias experiências decorrentes das várias circunstâncias, né? Dos eventos fortuitos da vida que a vida vai levando a gente. Mas esse eu podia dizer que é um marco. É um dos marcos da minha vida, da minha existência aqui como pessoa, como ser humano. Eu estou impactado porque falar do espiritual, falar desse metafísico, né, nos transporta, e eu percebo que para que o ser possa, digamos, encontrar-se, né, e o divino
ele é a pedra de toque, digamos assim, né? Para que nós estejamos aqui nesse planeta, mas entendendo que a nossa trajetória ela não se encerra aqui. Então isso é fantástico. Mas aí a gente vai sempre no processo de afunilamento, né? Digamos assim. A partir de suas experiências, quais características e atitudes o homem e a mulher devam perseguir para buscar, digamos, o processo da autorrealização? Não é fácil. Pergunta não é tão fácil, né? Mas no decorrer de toda a nossa história de vida, é claro que isso é uma gama de consequências que as coisas vão acontecendo. Primeira coisa é entender que as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos atos, elas têm consequências, né? Então, assim, as nossas escolhas, de alguma forma ou não, vai ter algo que pode ser que sirva para o bem ou sirva para o mal da gente. A gente sabe disso, né? Então, essa proatividade, quando a gente é proativo, quando a gente busca ter essa percepção de que não estamos sozinhos no mundo, que há algo que nos direciona, que nos impulsiona a caminhar, é claro que isso nos dá um certo equilíbrio, né? Mas é claro que na caminhada da vida, vamos dizer assim, não é tão fácil caminhar em busca das nossas realizações, dos nossos sonhos. Tem momentos que a gente fica confuso, que a gente não sabe qual é aquela porta da felicidade que a gente deve abrir. A gente às vezes não sabe qual é a chave que abre essa porta. E muitas vezes a gente se depara com a bifurcação, e aí eu vou para aqui ou por aqui, né? Na minha vida, claro que nós temos esses momentos, né? Na minha vida, eu me decidi muito em tentar alcançar algo, sempre na perspectiva de que se aquilo ia ser bom para mim, se aquilo era da vontade divina, porque se eu tinha convidado, eu chamo de Deus, né? Deus, para caminhar na minha existência, então eu tinha que ter uma responsabilidade e ter assim, estar conectada com esse, como você falou, né, do metafísico, né? Então, assim, as minhas decisões, elas tinham que ser fundamentadas a partir disso e ter essa certeza, essa convicção que eu não estava sozinha nessa caminhada. A gente pode chamar de fé, né? Outros podem chamar, não sei, mas eu chamo de fé. E nessa caminhada, é claro que os obstáculos eles vão existir, as pedras no caminho vão existir, e muitas vezes a gente acha que outras pessoas são responsáveis na nossa caminhada e que elas têm que tirar essas pedras do caminho. E, na verdade, quando a gente, por exemplo, justifica nossos erros, nossas escolhas, às vezes, transferindo para outras pessoas, seja para os pais, seja para outras pessoas que estão mais próximas da gente, a gente tenta sempre justificar, talvez uma escolha mal direcionada, justificando para outras pessoas ou jogando para família, para os pais, enfim. Mas quando a gente chega um momento da nossa vida que a gente começa a olhar para trás e a gente olhar a nossa caminhada, a gente começa a ter convicção, ter clareza, vamos dizer assim, ter clareza de que as nossas escolhas nós somos responsáveis pelos nossos atos, nossas escolhas. E assim, junto com essa espiritualidade, essa busca de ser melhor, eu acho que isso é tão importante, de você se tornar um ser humano melhor, a cada vez mais que as pessoas falam de evoluir, né?
Eu falo de ser um pouquinho mais parecida com o meu Criador, com os princípios que eu tenho dentro de mim, tentar amar mais ao próximo, amar mais a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como o próprio Mestre Jesus Cristo fala disso, né, na Bíblia Sagrada, e nos dá esse norte. E quando você começa a ter essa convicção, essa clareza, você vai ficando mais, você vai levando a existência com mais leveza, vamos dizer assim. Então, nada é muito pesado mais. Mesmo que você, naquele momento, você não alcance aquilo que você quer. Eu queria isso, eu desejo isso, eu tenho tal metas. Mas você fica um pouco mais tranquilo de saber que nada acontece em vão e nada acontece no tempo impróprio, né? Tudo tem o seu tempo de acontecer as coisas. E quando você vai tendo essa clareza e vai olhando o outro também, não cobrando do outro, não cobrando tanto de você mesmo, e não cobrando do outro também, do outro que está perto de você, você vai tentando ajustar a sua vida, e é o que eu falo sempre. No caminho de ser o ser bem-sucedido, eu acredito que seja isso. Então, você se sentir pleno, mesmo que não tenha tudo ainda, que você ainda não tenha alcançado tudo que você deseja ter. Mas por você ter entendido que a vida, ela é essa engrenagem, ela é dinâmica, ela é como um rio que vai correndo ali, né? E às vezes o rio vai passando, se bate nas pedras, né? E ele continua correndo. Então eu entendo a existência como esse rio. E mesmo que tenha esses obstáculos, mas tem essa forma de ver a vida de uma forma diferente e de uma forma leve. E nessa história sua, eu queria que você identificasse algum personagem que você, para além do sagrado, para além do divino, um personagem em vida, ou personagens que você caracterizou como referência, né? Referências. E um outro detalhe, que até pôde te lançar luzes, como eu falei, porque me parece, e aí eu quero que você possa talvez pensar um momento desse aí. Eu não sei se aconteceu. Essa é a indagação que eu faço aos meus entrevistados. E aí Mônica estava como que dando um passo para frente e 2 para trás. As coisas parecem que não aconteciam. Mas esses seres de referência aí lhe impulsionaram. Você pode falar sobre isso? Sim. Primeira pessoa, sem sombra de dúvida, é a figura do meu pai, né? A figura do meu pai, assim, muito uma referência. Porque meu pai, a gente fala de pai, chega, se emociona, assim, porque são figuras de autoridade, figuras, né, firmes, assim, na nossa vida. Mas meu pai, porque ele sempre foi aquela pessoa sábia. Eu sempre via meu pai como tipo um Yoda, que a gente fala do Star Wars, né? Mas aquele cara, assim, que apesar dos defeitos, apesar de às vezes não ter aquela presença, né? Como aquela pessoa que também teve uma criação um pouco mais complicadinha, e que às vezes não tinha a mãe tão presente, a tendência é a pessoa reproduzir isso, né? E trazer essas realidades para a sua caminhada. Mas sempre foi aquela pessoa sábia, de pensar muito antes de falar, antes de tomar uma decisão, e uma pessoa muito íntegra. Ele ensinou muito a gente a ser íntegro, a integridade, de ser verdadeiro, de ser autêntico. E meu pai foi essa pessoa, assim, né? De parar para ouvir, parar para nos direcionar. Então, eu acho que uma das pessoas de referência na minha vida é o meu pai, assim, né? Eu falo sempre que ele é o meu herói, porque até hoje
Ele é aquela pessoa que sempre nos impulsiona. Ele sempre nos impulsionou. Quando a gente estava saindo daquela fase para a escolha da profissão, ele sempre incentivou a gente a estudar, porque ele veio de uma realidade, ele era filho de lavadeira, então, em um determinado momento da vida dele, ele teve que parar de estudar para poder trabalhar, para ajudar a família. Mas depois ele, assim, nunca deixou de realizar esse sonho que era estudar. Fez faculdade, já quando ele estava casado com filhos, ele já tinha um curso técnico de contabilidade, já trabalhava com isso. E depois ele foi fazer faculdade de economia, inclusive na UFES, né, a universidade que eu trabalho hoje. E ele, assim, um exemplo a ser seguido. Então, sempre ele impulsionou a gente correr atrás. Ele sempre dizia, estudem para que vocês não fiquem atrás de um balcão, né? Ouvindo, às vezes, desaforo do patrão. Ele sempre falava isso pra gente. Nós somos 4 filhas e eu sou a mais velha, e ele sempre falava isso. Então, eu via na vida do meu pai, assim, um exemplo a ser seguido, que apesar dos obstáculos da vida, apesar dos eventos fortuitos da vida, ele conseguiu alcançar lugares altos que talvez em outras circunstâncias ou outras pessoas talvez teriam procrastinado, né, no decorrer da sua vida. Então ele sempre me impulsionou. Então quando eu estava naquela fase de escolher a profissão, claro que ele me incentivou a fazer, como isso é muito recorrente, escolher uma área que fosse, que desse dinheiro, né? Então, nós temos as várias áreas que a gente conhece, elitistas, né? Que são as áreas de saúde, a área do direito, né? Das engenharias. Só que eu não queria isso, né? E eu queria mesmo era música. Nessa época eu já tocava, então a gente da formação de música, eu tive a formação conservatorial, que é aquele curso mais denso de piano. E aí eu queria dar continuidade, né? Fazer bacharel em música. Mesmo assim eu tentei fazer administração, ainda fiquei uns 4 meses fazendo administração e fazendo música em Salvador. E ele depois, eu falei, pai, não dá mais, eu quero realmente fazer música. E ele me incentivou, então sempre. Em todos os momentos da minha vida, você falou da referência, né? Minha mãe também, né? E incentivou que eu seguisse o meu caminho para a área de arte, né, a área de música, e que na minha época, quando a gente dizia que estava fazendo música, muita gente vinha falar assim, que legal, você faz música, que bom, é para relaxar, é bom para relaxar, para fazer terapia, né? As pessoas ainda não entendem que a música, a arte, né, é uma área de conhecimento também, que dignifica, né, o ser humano. Então, assim, ele é uma das pessoas que foi referência na minha vida, né? Você considera que um ser que está... Porque a gente está falando sobre provisão divina, né? Isso. O que é ser provido de recursos? O Senhor Deus que nos criou, nos colocou neste planeta para viver. E aí eu quero entender como é que isso se desenrola na vida enquanto individualidade. Como é que Mônica produz e reproduz a sua existência de forma salutar? Não é tão simples, né? Não é simples a gente pensar que a existência, muitas vezes a gente passa, né, pela existência e não se joga, vamos dizer assim, né, nessa caminhada, né, para aproveitar a essência dessa existência. A gente vai às vezes passando, se acostuma, tem uma rotina de vida. A gente sai para trabalhar, volta à noite, né? Muitas vezes a gente não para, por exemplo, valorizar as coisas simples da vida, né? Então,
eu atualmente eu tenho tentado resgatar isso, que a gente chama do primeiro amor, né? Da primeira... Da ancestralidade, das questões mais profundas, que às vezes a gente deixa passar como uma água que passa, se escorrega pelas mãos, pelos dedos, né? A valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, né? A valorizar mais os nossos pais, amar, né, os nossos pais, para que a gente não entre numa coisa que tem sido muito recorrente nos anos, né, da pós-modernidade, desse alvoroço de atividades, de conteúdos que nós recebemos o tempo todo, e desse bombardeio de conteúdo pela internet, né, pelas várias, né, redes sociais. E você fica emaranhado dessas coisas e deixa de olhar as outras coisas que estão ao nosso redor e que muitas vezes a gente não para, por exemplo, uma coisa simples. Você parar, abrir a janela do seu quarto, levantar os seus olhos ao céu e olhar os céus, as nuvens, ouvir o pássaro que está cantando na beira da tua janela. Então, coisas simples assim, parece que a gente vai se perdendo, né, durante a nossa existência, né? Por estarmos tão preocupados em ter, por exemplo, grana no bolso. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter mais, né, condição, porque daqui a 10 anos, Então a gente fica tão correndo e a gente não vive o hoje. Então eu acho que esse ser bem-sucedido tem que partir daí. Essa existência leve, né, que eu falei da leveza, e o viver o agora. Viver o hoje, sem pensar no amanhã. Né, pensar o hoje, o que eu posso ser de especial, essa luz que propaga, e nesse mundo que está aí tão caótico, né, pessoas tão adoecidas, como é que eu posso ser essa luz que ilumina os lugares mais escondidos e obscuros das pessoas, com o meu falar, com o meu andar, com o meu olhar, com os meus gestos. Então, às vezes, a gente está tão emaranhado nas nossas atividades durante as horas do nosso dia, que quando a gente olha, já passou o dia todo. E o que é que eu fiz hoje? O que é que eu fiz para ser essa pessoa? Como tem um livrinho que eu gostava de ler muito, que é frutificar onde você está, semear onde você está plantado, alguma coisa assim, ou frutificar onde você está plantado, né? Frutifica onde está plantado. Então, assim, onde você está plantado hoje? Será que você está frutificando? Nós estamos frutificando? Nós estamos sendo essa pessoa que tem olhado as coisas simples e as coisas mais especiais da vida, como se a gente estivesse perdendo um pouco isso, né? Exatamente por a gente estar muito emaranhado nas nossas na nossa rotina, nas nossas preocupações. E por isso que eu acho que nós vivemos hoje num mundo ansioso, cheio de ansiedades, cheio de doenças emocionais, porque as pessoas elas estão correndo, elas não querem parar o tempo todo, e a gente não sabe o dia da manhã, né? Então, assim, eu acho que esse respiro que a gente precisa e essa existência que eu acho, pelo menos que eu tenho buscado na minha vida, né? Aprender que a vida é um aprendizado contínuo, é viver essa leveza e aproveitar o hoje, o que eu tenho hoje, que eu posso ser, o que eu posso fazer de melhor hoje, no meu dia a dia, ser essa pessoa que eu possa trazer essa luz para as outras pessoas que estão ao meu lado e deixar que essa luz também ela ilumine dentro da gente, né? É uma via de mão dupla. Então eu tenho o outro e me tenho também. Então eu tenho que também deixar que essa luz ela ilumine, porque quando você traz luz para um lugar escuro, ele vai mostrar alguma coisa,
Você trouxe luz e você vai estar olhando alguma coisa. Então, se eu trago essa luz para dentro da gente mesmo, a gente vai ver coisas boas que a gente tem e talvez algumas coisas que a gente não goste. E essas coisas que a gente não gosta, que é difícil encarar, quando a gente vai amadurecendo também, a gente vai tendo essa clareza também nas coisas que a gente tem dentro da gente que não são legais, a gente vai tentando também, tipo assim, fazer uma varredura, pegar uma vassoura, né, metaforicamente falando, e limpar esses lugares mais obscuros do nosso ser, vamos dizer assim, né? E assim tem, né, a existência, ela tem que ser vivida. E não vale a pena esse corre-corre que a gente vive com tanto emaranhado de coisas, porque a gente se distancia do propósito, vamos dizer assim, que nós viemos aqui. Por que estamos aqui neste mundo e qual é a missão que nós temos para cumprir neste mundo? Talvez a gente não pense muito nisso, né? Porque a gente está tão correndo, que a gente não para analisar a nossa missão, o nosso propósito que nós temos aqui como seres humanos, né? Então, eu vou, partindo dessas ideias suas, como parar esse trem, né? O que fazer, então, para, digamos, você falou de primeiro amor, voltar ao primeiro amor, como é que eu posso conceber, então? Eu vou lançar a sentença. Olha que frase. Mônica, o mundo é o que é e o que dá para ser. Comente. O mundo é o que é e o que dá para ser. O mundo é o que é. E o que é o mundo? Como é que a gente entende esse mundo? Um mar de rosas ou talvez muitos espinhos nesse caminho aí, né? Estar nesse mundo. Muitas vezes a gente estar não estando, né? Eu acho que às vezes a gente, até na nossa vida, na nossa existência, a gente olha e muitas vezes a gente olha para trás e muitas vezes a gente passou por esse mundo não estando. Ou a gente ficou muito preso aos obstáculos que o mundo nos impõe. Né? Há muitos momentos que a gente quis desistir, muitos momentos que a gente procrastinou, muitos momentos que a gente não olhou com clareza para as pessoas que estavam mais perto da gente, com essa sensibilidade, porque a gente lida com singularidades, né? A gente lida com subjetividades. E o mundo é regido por leis, né, físicas, que se você quebrar, por exemplo, a lei da gravidade, vai acontecer, eu vou agora chegar no 10º andar e vou me jogar. Eu estou quebrando a lei da gravidade, alguma coisa vai acontecer. Mas o mundo é regido por leis espirituais também. Então, essas leis espirituais, o ser humano, eu acredito, esse ser humano, de uma forma holística, falando que ele é mente, ele é corpo, ele é espírito. Então, a gente tem que estar buscando essa plenitude para que a gente chegue a esse equilíbrio, né? Esse eixo, assim. E muitas vezes o que acontece é que muitos de nós passamos por esse mundo sem entender que essa plenitude ela tem que ser buscar, né? Nós temos que buscar essa plenitude para que a gente ache essa completude. E essa completude, ela vem com o nome de felicidade, né? Vamos dizer assim. Acho que tem alguns salmos da Bíblia que falam, né? Bem-aventurado o homem, né? Então, assim, bem-aventurado é o quê? Ser feliz, né? O homem que é feliz, ele faz isso, isso e isso. Então,
muitos filósofos, muitas pessoas que chegam a um determinado momento. Tem um cara muito legal que eu gosto na Bíblia, chamado Salomão. Ele chegou em determinado momento da vida dele, ele olhou assim e disse: eu tenho tudo, consegui tudo que eu queria na vida, e eu cheguei a uma conclusão: tudo é vaidade, tudo é efêmero, né? Tudo passa, tudo. Então, a vida passa, esse mundo, viver nesse mundo, estar no mundo, a gente pode viver não estando nesse mundo, né? Por quê? Por que não estar no mundo? No entendimento de que a gente não conseguiu achar essa plenitude, né? A gente não se sente completo. E ser completo não quer dizer que você vai ter tudo que você quer, né? Hoje eu tenho na minha conta bancária 2 milhões de reais. Não é isso. Você pode ter 3 milhões de reais e ser totalmente infeliz, estar incompleto, se sentir angustiado, né? Se sentir ansioso, se sentir incompleto. Então, esse ser bem-sucedido é você tentar achar o teu caminho voltado, entendendo que nós somos mente, nós somos corpo e nós somos espírito. E se essas três engrenagens não estiverem funcionando bem, a gente não vai conseguir viver bem na nossa existência, né? Então, quando eu falo isso, aí entra, né, as várias áreas da nossa vida. A vida profissional, a nossa vida relacional. Então, a nossa vida conosco mesmo, porque se você não estiver muito entendendo quem é você, se autoconhecendo, você não vai poder conhecer o outro, né? Você não vai poder respeitar o espaço do outro. Você não vai entender que aquele outro é singular, é uma singularidade, né? Aquele outro, ele tem as complexidades dele. Você vai ter que sempre vai cobrar do outro as coisas. E a parte espiritual, né? Que é essa busca desse místico, dessa relação com Deus, né? Eu estou falando Deus aqui porque a minha experiência, mas assim, buscar ter essa experiência pessoal e real com essa divindade, né? Então, quando essas três engrenagens estão funcionando bem, eu acho que estar no mundo, a gente vai entender o que é estar no mundo, e a gente vai conseguir, apesar de todo o caos, que muitas vezes a gente vive num caos, né? Ultimamente, então, a gente percebe assim, um caos em tudo, né? E mesmo você estando no caos, você consegue se manter em equilíbrio, né? Então, assim, é claro que isso é algo que você vai conquistando todo dia. Então, o que você conquistou hoje, você não serve para amanhã. Então, amanhã já vai ser outra coisa. Você vai ter que renovar, você vai ter que estar buscando, você vai ter que estar, E eu entendo isso, né? Que isso é muito de concepção, é muito de interesse, de coração, é muito de investimento, é muito de... Tem uma palavra na Bíblia, me permita. Eu gosto de falar muito da Bíblia, porque eu entendo a Bíblia como um livro de sabedoria, Quando eu leio a Bíblia, eu consigo ver quanto ela é atualizada e quanto ela é um manual para a vida, para a existência. Tem uma parte da Bíblia que o Mestre Jesus, ele fala... Eu acho que ele deu uma receita de bolo aí pra gente viver feliz. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim,
Ou seja, se alguém quer conquistar a felicidade, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma palavra no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. O negar-se a si mesmo para o ser humano, com seus egos inflados, é muito difícil. E quando o negar-se a si mesmo não é você deixar a sua identidade, não. O negar-se a si mesmo, às vezes, é você abrir mão de certas coisas, é você abrir mão de você, às vezes, para respeitar o outro, é você respeitar o outro, a opinião do outro, mesmo que você não concorde com o outro, mas você tem um respeito, você sabe que aquela pessoa, ela tem a vida dela, ela é singular, ela tem a subjetividade dela, então quem é você para julgá-la? Então, negar-se a si mesmo muitas vezes é você saber que tem determinados defeitos e você tentar ser um pouco melhor, de deixar ser moldado, deixar de ser arrogante, por exemplo, deixar de ser uma pessoa dura e tomar cada dia a sua cruz. A cruz, eu entendo que é o dia a dia, né? Não é que a cruz seria outra pessoa que eu tenho que carregar, não é isso. A cruz é o teu dia a dia, é a tua relação com o outro, é a relação com você mesmo, a relação com Deus. E seguir esse fluxo da vida, pensando no hoje, caminhando, sendo o melhor possível, a pessoa melhor possível que você pode ser, semeando onde você passa, semeando amor, semeando, ajudando as pessoas que precisam ser ajudadas, tendo mais misericórdia e compaixão. Eu vejo que hoje isso está se esvaindo, as pessoas estão intolerantes, né? Eu percebo que as pessoas estão mais intolerantes, então quando você vai deixando que essa metanoia, essa metamorfose aconteça na sua vida, na nossa vida, e como o próprio Jesus fala, do negar-se a si mesmo, é você se desprendendo dessas coisas e vendo que existem coisas melhores para ser vividas e coisas mais que são às vezes simples, mas que são importantes ser vividas. Porque a vida ela é temporária, né? Ela vai passando, ela passa. Ela vai passar. E aí, qual o legado que nós deixaremos aqui, né? Quando a gente passar por aqui? E eu acredito numa eternidade, no Kairos, né? Que ela vai dar continuidade, né? Essa trajetória. É a continuidade. Então, o fluxo, segue o fluxo. Só que eu acredito que os céus, ele começa aqui, na Terra, enquanto seres viventes. Ele começa aqui. Então, quando a gente se entende que a vida ela pode ser mais leve, que a gente pode se desprender de coisas que não vale a pena a gente caminhar com elas, quando a gente nega-se a si mesmo, quando a gente pensa no agora, quando a gente vive esse agora intensamente, e respeitando aqueles que estão ao nosso lado, amando as pessoas que estão ao nosso lado, cuidando das pessoas que precisam, e a gente seguir esse fluxo, aí eu sinto que a gente encontrou o nosso objetivo e a nossa missão nesse mundo que nós vivemos aqui. Seguir deixando, digamos, dos convites desse ego, esse ego inflado que você fala. E aí tem uma questão decisiva. Tem algo que a Mônica detesta no mundo, que tira ela do sério e que ela não compreende? Tem, né? Sempre tem.
E às vezes o que tem lá pode estar na gente, né? A projeção que a gente faz. Né? Muitas coisas que tem. A mentira, às vezes também. É uma coisa que eu sempre dizia, porque a gente foi criado muito. Meu pai falando que a gente não deveria mentir. Então, eu acho que uma das coisas. A intolerância que eu falei, mas eu acho que o engano. Acho que uma das coisas que mais me cria um pouco de ojeriza é uma palavra chamada engano. Porque a mentira ela pode ser explícita, mas a mentira também ela pode ser implícita. As pessoas que às vezes têm aquelas intenções e acaba que enganando as pessoas, manipulando as pessoas, enganando pessoas simples, às vezes pessoas ingênuas e de uma forma arbitrária também trazendo esse peso, né? Porque o engano, quando as pessoas que fazem essa manipulação de enganar tantos seres viventes, às vezes, que se passam assim, né? E vem algo chamado culpa. Então, o engano, ele é irmão gêmeo, eu acho, da culpa, porque quando você utiliza dessas armadilhas, vamos dizer assim, de subjugar as pessoas, você traz junto a culpa, porque as pessoas começam a fazer as coisas enganadas, porque se elas não fizeram, elas se sentem culpadas. Então eu vejo muito isso assim no mundo de hoje, né? Esses enganos, pessoas que utilizam essas armadilhas, essas ferramentas e conscientemente, de má consciência mesmo, para enganar e para ter as pessoas subjugadas. Então tem muitos líderes, inclusive líderes religiosos, que utilizam dessas... eu estou falando armadilha, mas poderia dizer outra palavra aqui que não me vem agora na mente, mas de tentar subjugar. Então isso é uma das coisas que eu posso dizer que no mundo me incomoda, me deixa muito, muito entristecida de ver que muitas pessoas elas têm sido enganadas, né? Como diz Paulo Freire, né? Paulo Freire fala do opressor e do oprimido, né? E muitos opressores aí, né? Oprimindo as pessoas. E muitas pessoas, às vezes, sem saber mesmo, e acabam aceitando, por não conhecerem também, ou por se deixarem, ou às vezes até por comodismo mesmo, né? Ou porque querem também ser enganadas, né? Às vezes pode ser também isso, mas é algo que eu fico indignada, às vezes, com essa coisa do engano. É a mentira disfarçada, né? A mentira implícita. Que a pessoa vai com aquelas boas intenções, mas ela está ali com outros objetivos, né? De subjugar, de escravizar, muitas vezes, mentes de outras pessoas e de... inclusive transferir culpa para aquelas pessoas se sintam culpadas, se elas não aceitarem ser subjugadas, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que me traz indignação. Então, a jornada da heroína, a heroína da sua própria vida, qual a mensagem, então, que você poderia dar para os ouvintes enquanto determinantemente propósito de vida? Primeiro,
busque ter uma experiência com a espiritualidade, com o divino. Segundo, não se cobre tanto, não se cobre, se autoconheça. Quem é você? Procure ver quem é você, se descubra. Você não precisa ser X nem Y, seja você. Seja você como você é, se aceite. E a humildade, ela é exatamente quando você bota na balança o aceite das tuas limitações, mas também o aceite das tuas potencialidades. Então, quando você consegue equilibrar isso aí, eu chamo de humildade. Então, seja humilde e se aceite do jeito que você é. Reconheça quem é você. E olhe para dentro de você, se permita e ser moldável também. Se permita se transformar da lagarta para a borboleta. Às vezes a transformação dói. O processo dói, porque às vezes a gente tem que negar-se a si mesmo. Né? E, por último, eu podia dizer que ache a tua chave da felicidade. A porta da felicidade. Só depende a chave. Para você abrir essa porta da felicidade só depende de você. Então, a iniciativa de buscar essa felicidade, nesse equilíbrio da espiritualidade, no equilíbrio do autoconhecimento, no equilíbrio de você saber quem você é e entender que a vida ela pode ser leve. Se você viveu agora, sem ficar tão preocupado com o amanhã. Né? Então, eu acho que esse encontrar a chave da porta da felicidade, da porta desse ser bem-sucedido, né? Os seus planos serão bem-sucedidos, depende de toda essa gama de escolhas, como eu falei no início, né? Dessa proatividade. Não seja assim, como a música diz assim, aquela música que fala eu nasci assim, né? A da Gabriela. E vou ficar assim, e vou morrer assim. Não, se permita. E assim, em qualquer fase, eu acredito, para quem está nos ouvindo, que em qualquer fase da sua vida, seja você está na adolescência, seja na juventude, seja já uma pessoa na meia-idade ou na terceira idade, na melhor idade, não importa, há a possibilidade de mudança, dessa metanoia, mas depende muito desse querer, dessa decisão que vem de dentro para fora. E não ter medo, não tenha medo da mudança. Não tenha medo da mudança. Eu acho que quando a gente é moldável, a gente busca essa espiritualidade, a gente vive o hoje, eu acho que tem assim 90% de chance de dar certo. Né, da gente ser essa pessoa humilde, de considerar as nossas fragilidades, as nossas mazelas, considerar também as nossas potencialidades e entender que o mundo ele continua e que o fluxo do rio ele vai continuar correndo e nós seremos bem-sucedidos. Então, eu entendo, mas essa chave dessa porta da felicidade, só quem pode abrir é cada um. Aí entra a individualidade. Né? É um processo, é um percurso que emana decisão, que emana coragem, que emana vontade e fé, né? E fé, outra palavra que vocês queiram trazer como sinônimo, né? Porque a fé
É a certeza das coisas que você não viu ainda, mas você já acreditou que vai acontecer. Então, você entender que tudo realmente, como o Salomão falou, né, que eu citei na estante, tudo é vaidade, mas esse tudo é vaidade não é que é pra gente se sentir cabisbaixo, nem desesperançoso, então também tudo é vaidade, então não adianta viver. Não, pelo contrário, tudo é vaidade, é pra gente não se apegar a certas coisas demais, é pra gente viver e viver bem. E o ser bem-sucedido é isso, é estar feliz com tudo que a gente vem construindo, tudo que a gente vem aprendendo na vida. E é uma coisa que eu podia resumir, uma palavrinha que eu acho assim crucial, chamada de gratidão. Ser grato por tudo. Mas eu vou ser grato pela falta de dinheiro, pelo combustível que está aumentando. Ser grato por tudo é fazer disso algo novo, algo bom. Porque tudo é muito passageiro, é muito temporário. Então, quando a gente encontra essa chave da felicidade, essa portinha da felicidade, que pode ser bem grandona, mas ela pode ser talvez muito estreitinha, por isso que a gente às vezes não vê, que às vezes ela pode estar num lugar que a gente não esteja fora do nosso campo de visão. Mas essa porta a gente vai ter que abrir. E só eu posso abrir a minha, e só você pode abrir a sua. E a gente continuar caminhando. Então, a gente não deve desistir, a gente deve continuar firme, mesmo que as circunstâncias digam não. Mas eu vou estar lá dizendo sim. Eu vou continuar. Eu vou superar isso. Eu vou alcançar. Eu vou ficar mais atento para as oportunidades quando elas chegarem. Eu vou estar mais conectado com o espiritual. Eu vou estar buscando ser melhor, uma melhor pessoa. E eu vou fazer de tudo para alcançar os meus objetivos. É claro que essas coisas que a gente está falando aqui não pode ser uma coisa só de expectativa, né? A gente tem que fazer acontecer. Todas essas coisas aconteçam. Então, vivo hoje, e o que tiver que você fazer, tudo que vier a sua mão para fazer, a palavra de Salomão, isso aí. Tudo que vier a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Então, faça na sua cadência, lembrando que a cadência do outro que está do meu lado é uma, minha cadência é outra, meu fluxo é outro. Eu não tenho que ficar me comparando com outras pessoas, com A, com B. Eu tenho que ser eu mesma. Entender quem eu sou e continuar a minha jornada. Então, eu entendo que, em resumo, né, do que a gente está conversando, é sempre um aprendizado, É um aprendizado. Então, Mônica gostaria de ver um sonho realizado. Gente, são tantos sonhos, né? Eu tenho realizado muitos sonhos. Eu digo que eu sou bem-sucedida. Eu sou bem-sucedida porque a música faz parte da minha vida enquanto profissão, né? Enquanto escolha de vida mesmo, né? E tantas outras coisas que eu posso olhar para trás e dizer, poxa, que bom que eu cheguei aqui com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, e ainda vou passar por muitas outras. Mas um sonho, são vários sonhos que eu tenho, mas eu queria dizer que o meu sonho é ficar velhinha, vamos dizer assim, e dizer assim, que bom que eu cheguei aqui e estou feliz. Eu acho que é um dos meus maiores sonhos. Eu chegar lá na frente, chegar numa idade mais avançada e olhar para trás e reconhecer que eu consegui achar essa chavinha da porta da felicidade. E estar feliz, estar com o coração grato. Eu acho que o sonho maior é esse. As outras coisas, é claro que a gente tem sonhos
de outros sonhos, né? Profissão, coisas para a gente fazer, coisas para a gente alcançar, né? Progressões na carreira, né? E ver os filhos bem-sucedidos também é um sonho. A gente fica, claro que a gente quer que isso aconteça, mas eu acho que o sonho maior é chegar lá na frente, numa determinada idade já avançada, se Deus me permitir estar viva, e olhar para trás e dizer, poxa, eu consegui achar essa chavinha da porta da felicidade, eu abri, consegui entrar, e hoje vou deixar meu legado. Eu acho que isso é um dos sonhos que eu tenho, que as pessoas olhem para o meu legado e se espelhem nesse legado e queiram dizer assim, não, é uma referência para mim, para minha vida, né? Mônica foi uma referência, ou Mônica é uma referência. Eu acho que é um dos sonhos. E aí eu vou somar a essa questão. Quais são, digamos assim, as perspectivas? O que é que Mônica tensiona? O que é que Mônica percebe? Nós estamos vivendo os 20 anos aí do século XXI. O que esperar, Mônica, do século XXI? Numa perspectiva da realidade. Do aqui agora. Pessoas adoecidas, mas você fala na minha vida ou de uma forma geral? De forma geral. O que esperar? Onde é que Mônica vai estar, digamos, qual é a projeção que Mônica faz desse século que está no seu início, digamos assim, né? Nós estamos caminhando para um caos, né? Nós estamos caminhando para um caos. Infelizmente, a gente está vivendo num momento de entropia, né? Porque as pessoas hoje, o ser humano, né? Ele está muito estranho, que ele tem destruído o habitat dele, ele destrói o outro, né? O seu próximo, ele se destrói. Então a gente está vivendo momentos meio conturbados mesmo, né? Eu acho que essa pandemia que nós estamos ainda vivendo, foi uma oportunidade para que o ser humano pudesse realmente dar uma parada e realmente a gente teve que parar, né? As pessoas que estavam conectadas e conseguiram entender, refletir nesse período e tentar visionar alguma coisa que poderia melhorar, eu acho que esses aí vão conseguir viver melhor. Mas aqueles que se endureceram, não sei se vai, espero que tenha, né, oportunidade de pensar diferente. Então a gente vive nesse caos, o meio ambiente cada vez mais destruído pelo ser humano, né? Espécies em extinção, né? Um corre-corre muito grande pelo ter, né? As guerras e a guerra interior também. Não sei, talvez eu não sei se a gente espera coisas boas ainda que vão acontecer. A gente, claro, que tem que ter esperança, mas o ser humano ele está se desumanizando, então isso me entristece um pouco, mas eu acho que esse século XXI nós teremos ainda muitas coisas, muito caos mesmo, por conta da própria humanidade distanciada da sua essência. Então, ela está distanciada da sua essência. É claro que não são todos, mas existe muito essa guerra de poder, a guerra pelo dinheiro, a guerra, né, essa guerra corrida, e o povo correndo demais e muitas vezes querendo avançar lugares, passando por cima de outras pessoas, né? Eu acho que o amor está se esfriando também, as pessoas estão mais intolerantes. Então, eu espero que consigamos encontrar vida, né, na morte, né, do planeta, das pessoas,
A minha esperança é que realmente o que a gente está falando aqui, cada um faça a sua parte e cada um consiga fazer essa transformação na sua vida para que a gente possa fazer desse mundo um pouco melhor com nossas ações, com os nossos gestos, com a nossa forma de viver. Mas, de uma forma geral, como a gente tem visto aí, a violência, né, a destruição do planeta, não sei se daqui para o final do século XXI, como que estaremos, né? Como que estaremos realmente. Então, é muito complicado. Nós gravamos esse podcast aqui nas dependências do Centro Cultural aqui, onde Mônica trabalha, e você pode ter ouvido aí um acorde, um sopro de um instrumento, pessoas transeuntes aí, mas foi ótimo estar aqui e poder sorver um pouco desse néctar aí, do que você pôde nos oferecer. Obrigado então, viu, Mônica? Eu que agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Show! Contamos com a provisão divina para desenvolvermos uma vida de excelência. Para estar evoluindo como pessoa que habita este planeta, necessitamos desenvolver a habilidade de sempre aprender com as situações positivas e negativas que a vida apresenta. Continue firme nos seus sonhos e propósitos, porque o mundo precisa do dom especial que só você tem. Por Lília Porto, da série A Autoinfluência. Lembre-se, tudo é possível ao que crer.